Olá, muito boa noite para você. Carro capota na Avenida Padre Almir e gera confusão. Polícia Civil conclui inquérito de despachante que cobrava valores indevidos de clientes. No NTV News deste sábado, 11 de janeiro, a gente também vai mostrar. Motociclista avança parada obrigatória e acerta caminhonete. Homem é agredido na comunidade do Leal e é encaminhado ao hospital em estado grave. Inquérito sobre envenenamento em janeiro de 2024 é concluído em Patrocínio. Produtores rurais têm boas expectativas para a Feira do Produtor de 2025. Metas 2025. Planejamento deve ser realista para não gerar frustrações. Educação financeira. Saiba como organizar as finanças em 2025. Câmara Municipal divulga a agenda de reuniões ordinárias para 2025. Carteira de motorista deixa de ser prioridade para os jovens. Você vai ver também que o IFTM abre vagas remanescentes para cursos técnicos e graduação. CLT Premium. Empresas concedem direitos diferenciados aos colaboradores. E Festa de Santos Reis. Comunidade Colônia Agrícola celebra a tradição há 24 anos. Eu sou Amanda Oliveira e o NTV News começa agora. Vamos começar falando de acidente. Carro capota na Avenida Padre Almir na madrugada deste sábado. Outros dois carros foram atingidos e o motorista apresentava sinais de embriaguez. O acidente de trânsito foi registrado próximo a um conjunto de bares localizados na Avenida Padre Almir. O condutor de um Fiat Strada bateu em dois carros estacionados, perdeu o controle e capotou logo em seguida. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o condutor da Strada sendo retirado do veículo por terceiros logo após a batida e uma grande comoção por parte das pessoas que estavam nos estabelecimentos próximos. De acordo com testemunhas, ele aparentava estar embriagado e no interior do automóvel, os policiais encontraram um copo térmico com restos de bebida. Após o fato, ele teria fugido do local antes da chegada das autoridades. O condutor do Chevrolet Prisma, um dos carros envolvidos no acidente, relatou que a motorista de aplicativo estava estacionado no local aguardando um passageiro quando foi atingido na traseira pela estrada. O impacto fez com que o Prisma fosse arremessado contra um terceiro carro, uma Land Rover, que também estava estacionada. Um dos proprietários de um dos carros aparece visivelmente abalado no local do acidente por causa dos prejuízos que tomou e pelo fato de o motorista da estrada ter abandonado a cena do acidente sem se responsabilizar pelos danos. Uai, cadê ele? Eu tô aqui esperando ele. Cadê ele? Eu não saio daqui enquanto ele não chegar, irmão. O Fiat Strada foi apreendido e encaminhado ao depósito como objeto de crime e os rastreamentos estão sendo feitos para localizar o motorista. Apesar da gravidade do acidente e o grande tumulto no local, ninguém se feriu. Situação complicada, né? E um outro acidente foi registrado no bairro Alto da Serra. Um motociclista avançou a parada obrigatória e se chocou contra uma caminhonete. Em imagens capturadas por câmeras de segurança, é possível observar o exato momento em que o acidente aconteceu. O motociclista de 19 anos seguia pela rua Moacir Quintino de Faria quando avançou a parada obrigatória ao chegar no cruzamento com a Avenida Wilson Gomes Coelho e atingiu a caminhonete que vinha por essa avenida. O impacto fez com que a caminhonete subisse no canteiro central e o jovem parasse embaixo do veículo. O condutor da caminhonete relatou que ainda tentou desviar do motociclista, mas não obteve êxito. O SAMU esteve no local para prestar os primeiros socorros à vítima. O motociclista foi imobilizado conforme o protocolo e encaminhado ao hospital regional com suspeita de fratura exposta na perna esquerda. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar, o jovem não possuía carteira de habilitação. Um homem de 29 anos foi vítima de uma grave agressão física na comunidade do Leal, área rural de Patos de Minas, na tarde deste sábado. A situação aconteceu por volta das 13h10. De acordo com as informações, a vítima apresentava diversas queimaduras de terceiro grau em regiões do tronco e nos membros superiores. Foi identificado também um corte de aproximadamente 2 centímetros no couro cabeludo da vítima.
Após os primeiros socorros realizados no local, a equipe da unidade avançada do SAMU atendeu o homem, que foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional Antônio Dias. As circunstâncias da agressão ainda não foram esclarecidas e o caso está sendo investigado. O inquérito policial instaurado pela Polícia Civil na 6ª Delegacia de João Pinheiro foi concluído nesta sexta-feira, com o indiciamento de um despachante de 28 anos da cidade de João Pinheiro. A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, concluiu o inquérito policial com o indiciamento de um despachante de 28 anos de idade na cidade de João Pinheiro. O caso em questão envolve um despachante local que, ao longo de meses, cobrou valores indevidos de diversos clientes que buscavam serviços relacionados à transferência de veículos e regularização de documentos junto ao setor de trânsito da Delegacia de João Pinheiro. Durante as investigações, constatou-se que o despachante adotava um padrão de conduta fraudulento. Ele alegava problemas inexistentes nos processos para justificar os atrasos em seus serviços e cobrava valores adicionais, geralmente na faixa de R$50, alegando ter influência no setor de trânsito para agilizar os processos. Em um caso específico, o suspeito chegou a afirmar que o valor extra seria entregue a uma moça do trânsito, insinuando falsamente um esquema de corrupção que na realidade não existe e não existia. Essas práticas visavam obter vantagens indevidas dos clientes, caracterizando assim um crime de tráfico de influência. As vítimas, ao procurarem diretamente o setor de trânsito, tiveram suas demandas prontamente atendidas e sem qualquer custo, o que revelou a elas um golpe do despachante. E o crime de tráfico de influência ele é caracterizado pela obtenção de vantagens sob o pretexto de influenciar atos de funcionários públicos. A pena é de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa. E também a pena pode ser aumentada da metade se o agente alegar que a vantagem também se destina ao funcionário público, que foi no caso concreto. A Polícia Civil alerta a população que se algum despachante ou qualquer outro profissional cobrar valores adicionais, alegando que serão destinados a funcionários públicos, procure imediatamente a delegacia de polícia. Tal cobrança é ilegal e constitui crime. No caso em questão, o indiciado pode pegar uma pena de até 7 anos e meio de reclusão, considerando a pena máxima com o aumento previsto em lei. Muito importante aí o alerta, da Polícia Civil. E também a Polícia Civil de Minas Gerais concluiu nesta sexta-feira as investigações sobre o caso de intoxicação alimentar ocorrido em 12 de janeiro do ano passado, em uma confraternização realizada em uma chácara na zona rural de Patrocínio. O incidente deixou 6 pessoas com sintomas graves e resultou na morte de um homem de 37 anos, devido a uma intoxicação provocada por uma substância utilizada como pesticida. Na ocasião, as vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro em Patrocínio na manhã do dia 13 de janeiro, apresentando sintomas como vômitos, diarreia, tremores, sudorese e fraqueza. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais coletou amostras de bebidas e alimentos consumidos na festividade, além de materiais biológicos das vítimas que foram enviados para análise em Belo Horizonte. Após análises detalhadas, foi identificada a presença de substância química terbufós, um organofosfarato utilizado como pesticida, nas vísceras da vítima que veio a óbito. Exames adicionais confirmaram o mesmo composto químico no sangue de outras vítimas. No entanto, as análises dos alimentos coletados não detectaram a presença de substâncias químicas tóxicas. Durante o inquérito, todas as pessoas presentes na confraternização foram ouvidas, mas não foram apontados suspeitos. Apesar de as investigações terem concluído que a intoxicação foi causada pelos terbufós, não foi possível determinar o meio exato de contaminação, nem se os fatos foram decorrentes de ação criminosa ou culposa de terceiros. Os suspeitos foram encaminhados à Justiça e aguardam a análise do Ministério Público. A seguir, produtores rurais têm boas expectativas para a Feira do Produtor de 2025. E sobre educação financeira, saiba como organizar as finanças para este ano. E ainda para 2025, metas e planejamento deve ser realista para não gerar frustrações. A Feira do Produtor Rural, no galpão do produtor ao lado do terminal rodoviário,
já é uma tradição aqui de Patos de Minas e acontece em todos os sábados. Em 2025, a feira já começou com o pé direito. O galpão do produtor rural, que fica ao lado da rodoviária de Patos de Minas, recebeu neste sábado 74 produtores rurais que começaram os atendimentos e as vendas de produtos hortifrutigranjeiros para 2025. A Feira do Produtor Rural já é uma tradição aqui da cidade e acontece todos os sábados a partir de 5h30 da manhã. E já começou o ano de 2025 com o pé direito. Várias pessoas compareceram para realizar suas primeiras compras do ano. Já os produtores, que comercializam desde frutas e verduras a saborosos doces, estão com uma expectativa boa para esse ano. Em relação a valores, em comparação a 2024, não houve alterações significativas e as expectativas de venda para este ano são as melhores. Graças a Deus, para nós foi muito bom. Chovendo agora melhorou bastante a produção, né? Graças a Deus, tá tudo beleza. Nesse início de ano tem muita gente de fora, de outras cidades, aí eles vêm e compram um estoque maior, né? Eles chegam na banca da gente, vai só amontoando a mercadoria e mandando embalar para eles levarem. Para a Isabela, que tira seu sustento da venda de queijos artesanais, o início de ano vem com uma boa expectativa. A expectativa é boa, né? Para começar o ano bem, vender bastante, ainda mais agora que tá chegando a época de pamonha, né? Ajuda bastante na venda dos queijos. A grande quantidade de chuvas que caiu na região nos últimos dias não foi impedimento para que a variedade de produtos chegassem para a população patense. A chuva sempre é bem-vinda, né? Tem alguns produtos que a chuva com excesso não é bom, mas tem muitos produtos que chovendo bem a gente produz mais. Ajudou bastante, que como se diz, você produz mais, gastando mais pouco, porque aí as pastagens estão mais verdes, aí facilita a produção. Para este ano, a expectativa é boa, já que o galpão do produtor rural ganhará uma nova reforma. A gente está aqui para inaugurar um novo galpão aqui. A gente vai ter um novo formato das barracas aqui dentro do galpão e a gente está com expectativa. A gente vai arrumar uma praça de alimentação, então a gente quer incrementar a feira aqui, se Deus quiser, para esse ano. Muito bom, né? A Feira do Produtor realmente é uma tradição muito bacana de Patos de Minas. Após as festas de fim de ano e o recesso, muita gente está voltando à rotina. Hora de colocar em prática as promessas e pensar nas estratégias a serem adotadas com vistas a um futuro promissor. Planejar a vida e a carreira fazem parte dessa missão. Para isso, traçar planos e metas que sejam realistas é parte do objetivo. Ano novo, muitos planos e metas, desejos de mudança. Eu quero paz, leveza, quero alegria, quero viajar bastante, quero alavancar minha carreira de professora, que eu sou formada em letras, e muita fé em Deus e saúde, que é o que a gente mais precisa. Cuidar da minha saúde é o melhor que tem. E curtir meus netos, minha filha, meus filhos. Vangloriar minha família, em primeiro lugar, minha mãe, tá? E o resto, a gente vai atrás, né, filho? Ser mais efetiva no meu trabalho, conseguir trabalhar um pouco mais e compatibilizar isso com ficar com meu bebê. Ser um pouco mais saudável, comer melhor, fazer mais exercício. Definir metas para o ano novo é uma excelente forma de se manter motivado e focado nos objetivos. E, de acordo com os especialistas, todo recomeço requer planejamento. Por isso é bom seguir algumas recomendações. Refletir sobre o ano anterior, avaliar os seus sucessos e fracassos, identificando o que funcionou e o que não funcionou. Definir os objetivos para o ano que se inicia com prazos definidos. Priorizar e classificar as metas por ordem de importância e urgência. Dividir as metas em categorias: saúde, relacionamentos, finanças, carreira. As metas profissionais são importantes para dar novo ânimo ao trabalho no dia a dia. É hora de se reinventar, de acordo com esta gestora de carreiras e recursos humanos. Fazer cursos,
hoje em dia, né, tá bem mais fácil do que antes fazer cursos, o acesso é mais fácil, se profissionalizar, ler, né, tá antenado aí o que vem no mercado, o que está disponível, e fazer pesquisa também em relação às organizações, né, as organizações que oferecem crescimento para o profissional. Se já tem uma graduação, fazer uma nova graduação, fazer uma pós-graduação, investir num curso de inglês é importante, né? Cursos de informáticas avançados, e toda empresa solicita isso dos candidatos, né? Que eles tenham um bom conhecimento aí na área de informática, que a tecnologia vem crescendo aí cada vez mais no mercado. Mas atenção, nada de elaborar metas que não podem ser alcançadas. Isso porque uma meta não cumprida gera frustração. E com o ano que chega, é bom controlar as expectativas e definir metas realistas. A avaliação é desta psicóloga. Se a gente coloca uma coisa inalcançável, muito distante do que a gente tem, em vez de motivar, a gente desmotiva, porque aquela história está tão longe, mas tão longe que eu já não vou conseguir. Então, para que eu vou iniciar? Agora, se eu coloco pequenas metas, com pequenos ganhos e coisas com um menor tempo de duração, a minha tendência é conseguir realizar isso de uma forma melhor. E para incentivar ainda mais o cumprimento das metas, nunca desista. Afinal, sonhos são conquistas que requerem planejamento. Quando a gente coloca dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia, dentro do, né, quando é financeiro, por exemplo, dentro do mês, né, do fluxo do mês e tudo, e você vai de pouco em pouco juntando e fazendo, a probabilidade de você conseguir é muito maior do que uma coisa que fica só na idealização e na ilusão. Ah, eu quero tal coisa. Ah, então eu vou conseguir isso se um dia eu ganhar na loteria. Tá, mas e se você não ganhar? Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que começar. Esse é o ponto, né? E a gente começa quando? Né? É hoje. A vida é hoje. É agora que a gente tem que começar a trabalhar as coisas para ter as recompensas que virão no futuro. E por falar em metas, o planejamento financeiro no início do ano é uma forma de organizar as finanças e definir metas para o futuro. Para isso, é importante conhecer a realidade financeira, identificar fontes de renda e despesas e estabelecer metas para esses gastos. O planejamento financeiro no início do ano é uma forma de organizar as finanças e definir metas para o futuro. Para isso, é importante conhecer a realidade financeira, identificar fontes de renda, despesas e estabelecer metas. Agora, no início do ano, sempre saem ali quais são os melhores investimentos para o ano que está começando, listas com os melhores investimentos do ano anterior, e são iscas muito fácil para trazer um potencial cliente ali interessado numa matéria, numa instituição financeira, mas por trás ali, primeiro, se a gente olha resultado passado, esse resultado passado ele não é garantia de resultado futuro. Então, se eu vou investir no que deu mais resultado em 2024, é mais provável que a gente não tenha aquele mesmo resultado em 2025. De acordo com o consultor financeiro, um planejamento prévio de investimentos pode ser fundamental para uma boa rentabilidade. O planejamento financeiro ele vem muito antes de escolher o investimento. Para que eu quero esse investimento? Para realizar um objetivo no final do ano. Então eu tenho que ser bem conservador, ir para um investimento bem mais tradicional. Qual que é o meu outro objetivo? Não, eu quero um objetivo de aposentar daqui 30 anos, 35 anos, construir um patrimônio futuro. Então a gente já vai para uma estratégia e aí já não é só um investimento. Começar pela poupança pode ser uma boa alternativa de investir e poupar dinheiro. Poupança eu sempre falo que é melhor do que não ter. Então é realmente o primeiro passo ali. Se você já está fazendo um investimento, por menor que seja na poupança, você já está num caminho melhor do que quem não está fazendo nenhum tipo de planejamento. E é o momento agora de começar a buscar alternativas melhores do que a poupança. A
paciência durante o período de aplicações pode ser fundamental na hora de obter o retorno desejado. O início do processo de investimento ele é o mais demorado. Eu coloco ali R$100 por mês, no final do ano eu vou ter 1.200 e um quebradinho ali. Então a maior parte foi o seu esforço mesmo e o resultado do investimento, do juro composto, ele vai vir ao longo do tempo. Com o avanço da tecnologia, alguns aplicativos têm facilitado a vida de quem se planeja financeiramente. Muito mais filtrar o que é interessante para você, o que faz sentido para você, um mercado que você começa a conhecer pela renda fixa, começa a buscar uma alternativa ali de renda variável, mas de como investir para longo prazo, para construir patrimônio, e sempre a orientação profissional é um caminho aí que traz muito resultado por ter alguém acompanhando você, um planejamento 100% personalizado para a sua realidade. Falar de dinheiro e educar as crianças desde pequenas sobre como gastar e poupar o dinheiro pode ser uma opção nas mudanças do cotidiano. Se a gente tiver isso na escola, ao invés de talvez somar uma maçã com uma maçã, a gente somar R$1 com mais R$1, você começa a trazer esse assunto dinheiro de uma forma lúdica, de uma forma que a criança mesmo começa a entender qual que é o valor do dinheiro, se ela gasta para comprar, ela começa a tomar decisões financeiras a partir de uma certa idade também de forma autônoma. A mãe que tem um filho ali de 4, 5 anos que vai no supermercado, se ela der R$5 para ele escolher como que ele vai gastar, ele começa a fazer algumas decisões. Eu posso levar um salgadinho ou eu posso levar 2 biscoitos. Então, o que é melhor para mim? 2 biscoitos ou um salgadinho? Então, tudo isso ele começa a perceber o valor do dinheiro e também cresce ali com uma decisão financeira mais saudável, um controle melhor ali com a sua vida financeira. Dicas valiosas. E a seguir, CLT Premium. Empresas concedem direitos diferenciados aos colaboradores. Câmara Municipal divulga a agenda de reuniões ordinárias para 2025. E FTM abre vagas remanescentes para cursos técnicos e graduação. O presidente do Legislativo de Patos de Minas, João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, assinou esta semana a portaria que estabelece o calendário de reuniões ordinárias da Câmara Municipal para o ano de 2025. O presidente do Legislativo de Patos de Minas, João Batista Gonçalves, o Cabo Batista, assinou esta semana a portaria que estabelece o calendário de reuniões ordinárias da Câmara Municipal para o ano de 2025. De acordo com o cronograma, as reuniões ordinárias serão realizadas como de costume às quinta-feiras, no horário entre 14 às 17 horas. O calendário também mostra que serão 22 sessões entre fevereiro e dezembro deste ano, ou seja, 2 sessões por mês. O início dos trabalhos dos vereadores no plenário da Casa está agendado para o dia 6 de fevereiro, quando acontece a primeira reunião dos que foram reeleitos e dos novos parlamentares do município. Bom, como falamos de metas e planejamento financeiro, uma das metas para 2025 pode ser tirar a carteira de motorista. Mas para muitos jovens, isso não é mais uma prioridade. Um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que cada vez menos os jovens têm interesse de tirarem a carteira de habilitação. Em 1983, 80% dos jovens tinham CNH. Já em 2021, o número caiu para 60%. Pedro não liga de pegar transporte público. Usa muitos ônibus e metrô para se locomover em BH. O estudante também usa carros de aplicativos. Por vários fatores, ele ainda não tem um carro próprio. Eu tenho 2 coisas na minha cabeça, que a primeira é o custeio de um carro. O carro é muito caro para se custear. A gente tem uma vida muito elevada e custear um carro sozinho é muito. E
aquela questão também da CNH ser cara hoje, e normalmente você toma pau na primeira, na segunda você demora para você tirar a carteira, então você gasta muito dinheiro com isso também. Então, o estudante também se sente mais livre para curtir a noite, sem a responsabilidade de conduzir um veículo. Consciência de que eu tô bebendo, eu não vou fazer um acidente de trânsito, eu evito a morte de alguém, algum acontecimento muito pior do que eu só ficar bêbado e ir dentro de um Uber, que o máximo que pode acontecer é uma taxa de limpeza depois ou algo do gênero. É bem mais tranquilo. E hoje, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem ônibus noturnos, então, porque antigamente era de meia-noite às 5, então agora é de meio que cada hora tem um ônibus, então isso ajuda bastante a gente para poder sair até um pouco mais confortável também. Daniane é instrutora de autoescola e percebeu que nos últimos anos os jovens não têm procurado serviço. Desde a pandemia, eu acho que o processo de pandemia facilitou muito o trabalho em casa, o home office, e alguns jovens descobriram. E assim, hoje faz 18 anos, não quer tirar carteira, não tem interesse, é o que diminuiu muito aqui na autoescola. Eles alegam que a facilidade de andar de Uber, de não ter que ter um carro, aí eles acabam deixando a CNH de lado. Apesar de muitos jovens acharem o serviço mais caro, ela garante que tirar uma CNH não passa de R$2.000. Fizemos as contas de todas as taxas e caso o condutor passe de primeira na prova prática, vai gastar em média R$1.150 com curso de legislação, 20 aulas de direção e o aluguel do veículo. O Detran também tem taxas, sendo R$105 para a inscrição inicial, o exame médico e psicotécnico custa R$423, já o exame de legislação R$105. A licença de aprendizagem custa em média R$79 e o exame de direção R$105. Somando tudo, dá nem R$2.000 mesmo. E ainda tem a facilidade de dividir até 6 vezes, de 6 a 10 vezes no cartão. A carteira hoje ela é vista como currículo, é um adicional para o currículo de todo mundo. E eles não têm essa mentalidade. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro está com as inscrições abertas para as vagas remanescentes para o curso técnico e graduação. O edital do processo seletivo para as vagas remanescentes do Instituto IFTM já está aberto e hoje a gente vai falar com o Sandro, que é diretor de ensino, para falar um pouquinho como que vai funcionar essas inscrições. O processo seletivo de vagas remanescentes, ele funciona para que alunos possam entrar na nossa instituição que já vem de outras instituições ou da nossa mesma por transferência ou também um reingresso. O reingresso é aquele aluno que foi nosso aluno há tempos atrás, mas ele não concluiu o curso. Ele pode estar voltando, aproveitando as disciplinas que ele já fez e formando com a gente. Também portadores de diploma. Aquele aluno que já concluiu algum curso pode estar entrando também nessa modalidade de ingresso. Quantas vagas aí vão estar disponíveis? Nós vamos ter 45 vagas. Nós vamos ter 15 vagas para o curso técnico em eletrotécnica concomitante ao ensino médio e vamos ter 30 vagas para o curso de graduação em administração. Tanto que de administração a gente vai ter 10 vagas para o terceiro período, 10 para o quinto e 10 para o sétimo período. E até que dia as pessoas podem fazer a inscrição? Quais documentos elas precisam? As inscrições são até dia 16 de janeiro agora, então corram, façam a sua inscrição. A inscrição é feita no site do IFTM, iftm.edu.br/ingresso, e a taxa de inscrição é de R$50. O curso é totalmente gratuito, mas temos uma pequena taxa aí na seleção. Muito obrigada pelas informações. Por nada. Então, para você ainda que tem interesse em participar do processo seletivo para o técnico ou para a graduação, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição. Débora Xavier para o jornalismo da NTV. Excelente oportunidade mesmo. Profissionais que recebem benefícios diferenciados fora do obrigatório. É o que ficou conhecido como CLT Premium. São vantagens como mais folgas, participação nos lucros, home office, dentre outras. Um novo padrão que tem proporcionado mais flexibilidade e qualidade de vida aos funcionários.
Fomos às ruas de Belo Horizonte para saber se a população está atenta a um novo termo que viralizou no TikTok. O nome dele é CLT Premium. Você já ouviu falar no termo CLT Premium? Nunca ouvi falar. Seria um regime com mais benefícios para o trabalhador? Pelo que você acaba de ver, muitas pessoas não conheciam a nova trend. Talvez você aí de casa também possa nunca ter ouvido falar, mas já vamos te explicar. CLT Prêmio se refere a um grupo de profissionais contratados dentro do regime de CLT que recebem benefícios diferenciados, vantagens que não fazem parte dos direitos trabalhistas. Vamos dizer assim que é um plus que a empresa fornece aos empregadores. Um exemplo desse modelo de trabalho já existe aqui em Belo Horizonte e logo que chegamos no local já percebemos um clima diferente. A nossa equipe foi inclusive recepcionada pelo pet de uma das funcionárias. A gente tem diversos benefícios que buscam fazer com que o funcionário ele se sinta capaz de decidir ali sobre um equilíbrio pessoal e profissional que seja benéfico para ele. Entre esses benefícios, a gente tem a opção de um trabalho com flexibilidade de horário, então o funcionário tem a escolha de decidir quando ele começa ou termina um dia, ou se ele quer um dia off também. A gente tem inclusive o day off de aniversário, que é o dia que a pessoa pode escolher tirar uma folga no aniversário ou próximo ali da data de aniversário. Olhando para mim agora, você pode até pensar que eu estou em uma cafeteria ou quem sabe em uma lanchonete, mas não, eu estou em um ambiente de trabalho e nessa empresa aqui o funcionário pode escolher trabalhar de casa ou presencial. E quando ele vem presencial, ele tem toda essa estrutura disponível. Aliás, uma estrutura bem descolada e moderna. E a empresa agradece. O resultado disso tudo é um funcionário mais motivado e mais produtivo. A empresa que começou em um quiosque, hoje já ultrapassou fronteiras. Thomas percebeu uma diferença na saúde mental desde que chegou para trabalhar aqui. Consegue ser mais produtivo, criativo e ainda cuida melhor da vida pessoal. Hoje, com essa possibilidade de estar trabalhando em casa, de ter esse equilíbrio de horários, eu me vejo cuidando muito mais de mim, principalmente a questão de saúde, onde eu tenho a possibilidade de com o benefício que a gente também tem do Well Hub, né, que permite a gente fazer exercício físico custeado ali pela empresa, trabalhar a minha saúde, me dedicar também aos meus bichinhos, né, que eu também tenho um filhote de canino ali, e me dedicar à minha família também. A saúde mental é um termo que vem ganhando cada vez mais espaços nas discussões sobre o bem-estar dos funcionários brasileiros. Transtornos mentais, como ansiedade e depressão, são as principais causas de afastamento do trabalho no país, segundo dados do INSS. Por isso, uma lei de março de 2024 representa um marco na legislação brasileira ao estabelecer diretrizes voltadas para o bem-estar dos trabalhadores e criar o certificado Empresa Promotora da Saúde Mental. Iniciativa que se alinha bem com o novo conceito de CLT Premium. Será que se eu tiver um treinamento de saúde mental, de inteligência emocional, treinamentos, espaços de lazer, eu tenho mais efetividade? Eu tenho mais compatibilidade com esse perfil? Então, a lei de promoção, de certificação de uma empresa como promotora de saúde mental traz para nós ensinamentos que são basilares e que podem ser executados para qualquer realidade de empresa. É importante destacar que garantir os direitos básicos previstos na Constituição Federal e na legislação trabalhista aos trabalhadores já representa um grande passo. Lá, no começo da matéria, você observou que muita gente não sabia sobre o termo CLT Prêmio, mas quando perguntamos sobre as vantagens de receber melhores condições de trabalho, ninguém pensou duas vezes, claro, na hora de responder. Vai aumentar a produtividade, né? A pessoa vai se sentir mais motivada a trabalhar e isso gera resultado positivo para a empresa. Aumenta a qualidade de vida do funcionário, né? Os benefícios e aí gera mais estímulo para ele trabalhar e para a empresa também, porque ela vai acabar tendo mais retorno do funcionário.
Muito interessante, né? Bom, daqui a pouco a gente vai assistir. Cooperativas de catadores recebem repasse do governo. Barulho exagerado é crime. STJ decide que poluição sonora não precisa de perícia. Uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça gerou polêmica. A poluição sonora não precisa de perícia para ser configurada. Basta que haja o descumprimento das normas de emissão sonora para sua caracterização. Diferente das demais poluições, a poluição sonora não produz resíduos, acúmulos e poluentes na água, ar ou terra, mas afeta diretamente o organismo dos seres vivos. Esse excesso de barulho, né, ele é muito conhecido também como poluição sonora, né? E a poluição sonora, ela traz muitos prejuízos na sociedade de uma forma geral, né? Ela traz muita ansiedade, muito estresse, uma irritabilidade muito grande. As pessoas que passam pelo um período muito grande de barulho, elas têm dificuldade para dormir, elas têm dificuldade também de cognição, dificuldade, os comportamentos dela começa a ficar um pouco mais agressivos, acelerados. A pessoa, quando ela está exposta, ela começa a desencadear, né, esse sintoma de muitas vezes até um alto risco na cognição dela ser afetada. Por quê? Porque ela passa a viver aquele momento ali e o ruído, ele é prejudicial, né? E aí eu acredito que já vai entrar até a parte física, que a pessoa pode ter dores de cabeça, insônia, isso traz prejuízos gigantescos para o ser humano. A poluição sonora ocorre quando o som altera a condição normal da audição de um determinado ambiente, como ruído excessivo, som alto e barulhos de veículos, que podem afetar a saúde física e mental da população. Isso por quê? Porque vai ativar o sistema simpático, né? O sistema nervoso do ser humano. E aí, quando esse sistema é ativado, em resposta, o que acontece? 2 hormônios são liberados, né? Que é o cortisol e a adrenalina. E quando isso acontece, né? Vem um período ali de euforia numa pessoa que está exposta a esse tempo, vivendo esse momento, e isso traz uma série de adoecimentos psíquicos, até mesmo posso dizer emocionais, porque o emocional da pessoa que lida com muito barulho, ele fica de uma certa forma muito abalado, né? Então eu acredito, de acordo com estudos, isso vem trazendo prejuízos na sociedade, o excesso de barulho, essa poluição. Pessoas que vivem em áreas barulhentas, como crianças e idosos, tendem a sofrer mais efeitos psicológicos. A gente até poderia enumerar, né, várias classes de pessoas. A criança, eu vejo, o bebê, né, ele sofre muito por quê? Porque ele está na fase de desenvolvimento. Então, quando ele está no desenvolvimento, se ele se expor muito ao barulho, ele vai crescer uma criança agressiva, uma criança que não obedece, uma criança que ela não está apta para viver de uma certa forma até na sociedade. Por quê? Porque ela está vivendo em um lugar que está trazendo prejuízos, sem contar a questão auditiva, a questão do ensino na escola, porque o barulho, ele traz um tormento, né, como eu te falei, na questão de insônia. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa dormir, né, na fase adulta de 7 a 8 horas por dia. Então, assim, isso vai acarretar na criança, no bebê, e aí depois, se a gente for olhar também, por exemplo, os idosos, eles já têm, quando chega a velhice, a pessoa, ela já fica com a sua audição, seu sensorial, ele já é mais sensível. E aí ela se expor a esse barulho, ela também vai passar por um momento muito indelicado, muito indesejado. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o crime de poluição sonora é de perigo abstrato, ou seja, não exige comprovação de danos concretos à saúde humana por meio de perícia, o que tem causado polêmica.
O STJ ele entende que é um delito formal ou de perigo abstrato. O que isso quer dizer em uma linguagem mais simples, né? O mero fato de você ultrapassar esse limite de poluição sonora, a lei entende que isso já é uma presunção, uma potencialidade a causar uma lesão humana. Então, essa foi a polêmica maior. A partir de agora, pessoas que gostem de ouvir música alta em casa, carros ou estabelecimentos que tenham som alto devem ficar atentos, pois os envolvidos podem ser penalizados com multas, interdição dos estabelecimentos e até a cassação dos alvarás. A lei municipal, o Código de Posturas aqui do município de Patos de Minas, a lei, especialmente a lei complementar 699, ela remete a uma norma regulamentadora da ABNT, né, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e lá fala que, por exemplo, em ambientes residenciais urbanos, se ultrapassa 50 decibéis durante o dia, já é um limite para a poluição sonora da cidade. E se for à noite, ultrapassando 45 decibéis, já é considerado crime. Primeiro, os estabelecimentos vão ter que ficar de olho nos índices de decibéis, né, medir esses decibéis nos seus estabelecimentos, até a população geral, cada indivíduo particular, e respeitando esses limites não terá problema. O que não pode esquecer é que, além do crime de poluição sonora, existe o crime a contravenção penal de perturbação de sossego. Então, a perturbação de sossego não necessariamente precisa atingir ou ultrapassar esses índices. Se você está causando ruídos que já estão incomodando a população, você não vai ser penalizado pelo crime de poluição sonora, lá do artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, mas sim pelo artigo 42 da Lei de Contravenções Penais. Se for constatado que alguma pessoa seja lesionada física ou emocionalmente, uma indenização pode ser requisitada. Além das consequências criminais e administrativas que eu já comentei, né, o particular ele pode mover uma ação de indenização por danos materiais e morais se houver prova dessa lesão à saúde decorrente desse ruído excessivo. Então, desenvolveu o transtorno de ansiedade, depressão, conseguiu comprovar através de laudos médicos de psicólogos, psiquiatras, por exemplo, comprovou custo com medicação com isso, você pode procurar o juízo civil para pleitear a devida indenização por danos materiais e morais que você sofreu. Agora a gente muda de assunto. O Bolsa Reciclagem é uma iniciativa de pagamento por serviços ambientais pioneira no Brasil. O governo de Minas repassou no ano passado mais de R$800 mil a 72 associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis vinculados ao programa. O benefício proporciona uma melhoria das condições sociais e econômicas das pessoas que trabalham com a coleta seletiva no estado. Faça sol ou chuva, não tem tempo ruim para Maria Madalena quando o assunto é trabalho. A catadora de materiais recicláveis começou a trabalhar no ofício ainda bem jovem, no interior do estado. Eu sou de Itaúna, faço parte da cooperativa lá Coperte e eu comecei com uns 12 anos de idade e aí depois a gente foi se organizando, né, com a experiência da Asmari e hoje a gente tem uma cooperativa que ela tem 25 anos lá no município de Itaúna. Nós somos 86 cooperados e temos um ponto de apoio que nós trabalhamos também com os catadores em situação de rua e também aqueles catadores avulsos que catam na rua. A catadora agora mora em Belo Horizonte. Continua trabalhando duro na profissão que muitas vezes é invisibilizada pela sociedade. Hoje, os principais desafios é não ter investimento para os catadores, né? Porque cada vez que o mundo evolui, né, chegando novas tecnologias, é uma evolução e precisa dos catadores estar acompanhando essa evolução, né? Quando a gente começou a trabalhar no lixão, a gente não ouvia falar em questão climática. Hoje está muito pesado isso, né? Os catadores têm que se empoderando em cada tema, em cada assunto. Tem várias políticas públicas, né, que foram feitas, mas muitas não consolidou ainda para a gente, né, para o nosso trabalho. Beneficiada pelo Bolsa Reciclagem, iniciativa do Estado, pioneira no Brasil, Maria Madalena acredita que a iniciativa promove, além de apoio financeiro, garante dignidade para a classe trabalhadora. É um decreto, né, que foi feito e virou uma lei. Isso é de grande importância para a categoria,
porque ela traz grandes benefícios, né? Onde você pode agregar valor, né, do trabalho, e é uma forma que o governo reconheceu que nós somos prestadores de serviço e um reconhecimento pelas toneladas de resíduos que a gente deixa de levar para o aterro sanitário. Só no segundo trimestre deste ano foram processadas mais de 970 toneladas de metal, quase 6 milhões de toneladas de papel e mais de 1.900.000 toneladas de vidro. Todo o material foi comercializado pelas associações e cooperativas participantes do programa no trimestre. O governo do estado liberou o pagamento da parcela referente ao período. O repasse foi de R$ 875 mil e vai beneficiar 1.421 catadores de materiais recicláveis em todo o estado de Minas Gerais. O dinheiro foi distribuído entre 72 instituições. A CEMAD, através do Centro Mineiro de Referência em Resíduos, nós operacionalizamos o programa Bolsa Reciclagem, que é um pagamento feito, uma remuneração feita aos catadores de materiais recicláveis, em virtude de uma contraprestação dos serviços que eles executam com a recuperação de materiais recicláveis e reintroduzindo aí no ciclo produtivo. A venda, a catação, triagem e comercialização desse material. Nós temos já esse programa desde 2012. O Estado de Minas Gerais realmente é um programa pioneiro aí no Brasil, em que Minas Gerais aí iniciou esse programa. E nos últimos anos estávamos, antes desse último ciclo, existia um passivo em relação ao pagamento do Bolsa, que desde já nós temos 5 anos que esse passivo foi quitado, está atualizado e desde então a gente faz o reporte trimestralmente. Então esse programa ele vem para suprimir esse não reconhecimento pela prestação do serviço executado por eles. Os catadores, se eles forem realmente sobreviver só com o valor de mercado do reciclável, é um valor muito pequeno. E muitos não têm outra alternativa senão catar esse material, que às vezes esse é o último recurso financeiro que restou para ele. Então ele nem vai desistir ali de vender esse material, porque ele precisa desse dinheiro para se alimentar, para sobreviver. Então ele precisa ser remunerado por todo o serviço que presta e não sobreviver apenas pelo valor de mercado. Muito bacana esse auxílio, Bom, depois do intervalo, Festa de Santos Reis. Comunidade Colônia Agrícola celebra tradição há 24 anos. A tradicional Festa de Santos Reis na comunidade Colônia Agrícola é realizada há 24 anos em Patos de Minas. Para os festejos deste ano, um novo local foi preparado pelos voluntários para a celebração da festa e recebimento de centenas de devotos. A Festa de Santos Reis na Colônia Agrícola é tradicional. Há 24 anos é realizada por voluntários e devotos. Para os festejos desse ano, um novo local foi preparado e os organizadores agradeceram à população pela doação de todos os materiais que tornaram possível a construção do novo barracão, feito por 50 voluntários, e para a realização da festa. Quero agradecer de coração quem ajudaram nós de uma forma ou de outra na construção do barracão, construção da brita que nós ganhamos, um porco, uma vaca, de tudo um pouco, um arroz, um feijão, uma gueiroba, de coração. Eu quero agradecer que Santos Reis dê recompensa de um dobro para eles. A gente teve muitas arrecadações aqui, muitas doações, tanto para os alimentos como para a construção que a gente fez, para ficar mais acessível ao público. Para a família do festeiro que pegou a coroa deste ano, o momento é de grande emoção, já que eles testemunharam a realização de um milagre recebido pela fé nos Santos Reis. Eu, particularmente, estou celebrando aqui o voto que eu fiz para meu filho, que teve meningite há um ano atrás, e graças a Deus foi curado, não tem nada, não ficou sequela nenhuma. Para mim foi uma alegria muito grande, poder realizar assim um voto que
nós estamos cumprindo, na verdade, né, pela saúde do meu filho. A graça foi muito grande, né? Então a gente precisava realizar alguma coisa em prol de Santos Reis. E a realização da festa, ver que as pessoas vêm, que têm fé, para nós é uma alegria, né? O capitão da folia contou que há mais de 50 anos faz parte do cortejo, que é tradição em sua família. Atualmente, é composto por 16 foliões, que destinam toda a renda da festa para a Sociedade São Vicente de Paulo. Todo o benefício que a gente arrecada vai tudo pela Vila Padre Laú. Os foliões andam aqui, a gente anda tudo, anda como já as casas são longe, anda de carro particular, mas todo mundo arca com as suas despesas. Então todo o dinheiro que a gente ganha, a gente leva arrecadação, vai tudo pela Vila Padre Laú. A Folia de Reis aqui da Colônia Agrícola de Patos de Minas contou com a presença de diversas pessoas que vieram não só homenagear a festa, mas também homenagear os 3 Reis Magos. Essa festa que acontece em diversos estados do país e aqui na Colônia Agrícola tem trazido gerações que renovam a tradição e aumentam a sua fé. Mais de 1.000 pessoas marcaram presença na Festa de Reis da Colônia Agrícola. E após cantar a folia e rezar o terço, os devotos saborearam um delicioso almoço com muita variedade e 33 latas de doces, feitos com muito amor e carinho pelas cozinheiras. Muita fartura, graças a Deus. A comida vai ser excelente, os doces maravilhosos, gostosos. É isso aí, tudo de bom para nós, todo mundo. Entre os devotos, a participação nas folias de reis já é uma tradição de família e sinônimo de muita fé. Eu sou muito devota. Meu pai era muito devoto dos 3 Reis Santos, minha mãe era evangélica. Eu já cumpri uma promessa aqui na roça, eu tenho uma roça aqui, né? Cumpri uma promessa dele, que ele faleceu, né? Eu choro, eu sou apaixonada com os 3 Reis Santos. Uma felicidade estar aqui, principalmente em Patos de Minas, que é a cidade dos meus pais, onde eu aprendi a ter fé, a acreditar em Santos Reis. Falo para vocês, eu sempre tive o sonho de ter uma casa e assim as condições eram difíceis e minha mãe falava assim, pede a Santos Reis que ele te dá. Graças a Deus hoje ele me deu muito mais do que eu precisava. Eu creio muito, tenho fé, é uma cultura, é uma tradição muito bonita. É uma tradição muito bonita e significativa, além de ter, claro, aquelas comidas típicas que enchem os olhos. Bom, o NTV News deste sábado fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência e a gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir de 12h no programa Gui Boaventura. Até lá, boa noite.